A irmã Cleide oferece esse culto de gratidão a Deus por uma bênção recebida, né? Irmã Cleide, levanta a sua mãozinha, irmã Cleide. Irmã Cleide, agradece a Deus por uma bênção na sua vida. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus Cristo. Viu, minha filha? Como é bom a gente receber uma bênção, né? Porque o Deus que a gente serve é um Deus que ama nos abençoar. Ele ama quando a gente pede a Deus assim: Senhor, me abençoe sobre a terra. Senhor, bendiga o meu nome, bendiga as minhas ações aqui na terra. E Deus aprova isso, não é? Porque nós achamos graça nos olhos do Senhor. E Deus é um Deus tremendo. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 45, nós vamos estar pensando sobre a redenção e perdão. Do 1 ao 15. O texto sagrado diz assim: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5. 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: Assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos e os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai ao meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, o seu irmão, chorou.
e abraçou com ele os seus irmãos e chorou. E chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Feche seus olhos. Peça a Deus nessa noite que o Senhor, através da sua palavra, possa nos abençoar mais uma vez. E que essa palavra do Senhor fique em nossos corações por toda a vida, para que a gente possa caminhar bem sobre a terra. Senhor, muito obrigado, Deus, por estar na tua casa de oração. Obrigado, meu Senhor, porque a paz, Senhor, ela só existe com a liberdade. Não existe paz sem liberdade. E o Senhor já disse claramente: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E em seguida o Senhor disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, meu Senhor, muito obrigado, porque nós precisamos da paz, Senhor, mas também nós precisamos nos sentirmos livres, porque o Senhor veio para libertar, Deus, nosso espírito. O Senhor veio, Deus, para libertar nossa mente, purificar nossa mente, os nossos pensamentos. Deus, o Senhor veio para habitar no nosso corpo, porque tudo que o Senhor fez, Senhor, o espírito, a alma e o corpo, tudo é para a tua glória, Senhor, e para o nosso bem. Deus, a inteligência que o Senhor nos deu, meu Senhor, nos faz olharmos para nós mesmos. Que coisa bela é a criação do homem, Senhor. Quão admirável é ver um homem e uma mulher, Senhor, diante dos nossos olhos, eles agindo, pensando. Meu Deus, é algo perfeito, Senhor, perfeito. Por isso que o Senhor diz que quando o Senhor criou o homem, o Senhor coroou toda a criação com o homem. Então, Deus, muito obrigado. Senhor, traz a paz que todos nós precisamos, paz para a nossa família, nossos filhos. Deus eterno, e a tua bênção não será sobre nós e os nossos filhos, mas também ela seguirá sobre os filhos dos nossos filhos, meu Deus. Perdoa nossos pecados, Senhor. Ó Deus, traz todo o conforto que nós precisamos, toda a segurança que nós precisamos, toda a direção. Ó Deus, todo o cuidado e toda a reflexão, Senhor. O Senhor nos deu uma mente para refletirmos, para pensar. E o Senhor nos deu o do teu Espírito dentro de nós, Senhor, para que a gente possa entender os teus pensamentos, a tua vontade, os teus decretos. Obrigado, Deus, por tudo. E que saiamos daqui, Deus, confortados e consolados, porque o Senhor é um Deus consolador. É assim que nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero pensar nessa noite com os irmãos sobre esse tema aqui, redenção e perdão. Mas antes eu quero mandar um alô para os irmãos que estão em casa nos assistindo, né? Em especial a minha sogrinha. Ela pediu para que eu mandasse um alô para ela. Eu te amo, minha sogra. A minha cunhada também, Mônica e Tânia, elas estão nos assistindo nessa hora. Deus abençoe, vocês sabem o quanto nós amamos vocês. Irmãos, José, nós aprendemos aqui com o nosso irmão José. Não tem como a gente não aprender. O que é que a gente vai aprender com José? O trabalho do sofrimento. Nós vamos aprender com José sobre o trabalho do sofrimento. O sofrimento na nossa vida, ele traz todo um trabalho. Não é fácil. Ele dá trabalho. É um trabalho e dá trabalho também. Então a vida de José é uma vida rejeitada. José foi rejeitado por todos os seus irmãos. E José foi vendido como escravo. E na mente de José, jamais ele conseguiria ver a vida como ela é. E provavelmente José estava certo de que todo escravo, a maioria deles eram assassinados, eram mortos por excesso de trabalho, violência,
ou outras coisas mesmo, ou doença, porque eles viviam, né, dormindo em lugares terríveis, porque eles não viviam confortáveis, eles eram vistos como animais. Então José, você pode imaginar na cabeça de José o que estava passando com ele naquele momento. Mas nós vamos aprender com José sobre esse trabalho do sofrimento, que José, ele vai trazer esse modelo para a gente, para buscar em Deus o alívio para esse sofrimento, e também ele vai colocar nas mãos de Deus tudo aquilo que ele está passando. A gente não vê em nenhum momento José fugindo disso aí. Porque por muito pouco, hoje em dia, por muito pouco as pessoas deixam de vir à casa do Senhor. Por muito pouco. Basta qualquer coisinha acontecer, ou às vezes fica até torcendo que aconteça alguma coisa para não vir à casa do Senhor. E com essas brincadeiras espirituais, acabam se enroscando com os carrapichos, porque Paulo vai trabalhar isso com a liderança das igrejas ali da Ásia Menor e da Europa, acerca disso, de que é importante que nós nos livremos dos carrapichos da vida. E vocês sabem que carrapicho dá trabalho para tirar. Quando a gente olha para a calça assim, poxa, e quando ele está no cadastro do sapato? É terrível quando está no cadastro do sapato. E você, quando vai tirar, fura os dedos. E muitos, às vezes, dá algum calo, cria calo, aqueles espinhos, eles criam calo nas mãos, deixam uma sequela. Então, irmãos, isso a gente vai fazer um traçado aqui com o que Isaías vai dizer do nosso Senhor, de Cristo. Como diz em Isaías 53:3, vai dizer o profeta que Jesus é um homem que sabe o que é sofrer. Sabe o que é sofrer. Então hoje a gente trabalha muito com essa tentativa de aliviar alguns problemas de ordem assim. Por exemplo, na família, trabalha o marido e a esposa, aí os filhos ficam com quem? Fica com alguém. Ou os pais, outra pessoa, ou alguém cuidando dessa pessoa, ou num hotelzinho. E aí esses pais vão fazer de tudo para proteger esses filhos, para que eles não sofram. Há uma preocupação para isso. E também aqui verá o fruto do trabalho da sua alma. Ele ficará satisfeito com esse crescimento, essa experiência que a gente passa com o sofrimento. Dói, machuca bastante, mas a gente vai ter esse fruto desse trabalho do sofrimento em nossa alma. Nós teremos uma alma aperfeiçoada, uma alma preparada para lidar com as emoções da vida. Eu costumo dizer que a emoção, ela é a balança do equilíbrio entre o espírito e o nosso corpo. Quando nós não estamos emocionalmente bem, a gente fica triste. A alma está triste, a gente perde a disposição para muitas coisas. Mas também quando essa alma está alegre, nós estamos alegres e felizes por várias razões, a reação corporal é outra. Nós somos seres humanos e sabemos que isso acontece. Poxa, quando nós estamos felizes demais, é aquilo que se chama de ansiedade boa. Fica forte, não é? A gente nem dorme direito, mas isso não interfere. É diferente quando você não dorme por estar sofrendo, triste com a alma. Esse sono, ele é um sono que prejudica esse ser humano. Então, irmãos, o Salmo 126, ele vai dizer assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de júbilos, de alegria, eles vão ceifar, eles vão colher. Várias coisas a gente colhe com o sofrimento, com o choro, com a lágrima. Não é? Claro que existe choro de alegria.
Claro que existe isso, não é? Mas esse texto aqui e o Salmo, especificamente, está falando de momentos dolorosos da vida do povo de Deus. E que não é diferente da gente. E aqui José passou por um longo aprendizado em sua vida, marcado pelo sofrimento, vindo de experiências extremamente dolorosas. Então, essas experiências, irmãos, que nós passamos, elas doem lá dentro, doem profundamente na nossa vida. É uma espécie de escravidão interna. A gente quer se livrar, mas não consegue. É uma escravidão interna. O fato de Jesus ter nos libertado não quer dizer que nós não vamos sofrer. E se vamos sofrer, a gente pode sofrer por consequências da nossa decisão ao lado de Cristo, vamos padecer por isso, ou iremos sofrer por decisões erradas na nossa vida também, que essa é uma das piores. Então, a vida de José e a nossa também, essa dor na nossa alma, essa experiência interna que a gente vive, essa escravidão interna, a gente fica dependendo dessas leis internas da nossa alma, da nossa mente, que escravizam, né? E não consegue sair da nossa mente em momento nenhum. Em momento nenhum. Fica aqui nos nossos pensamentos constantemente aquelas coisas ruins e dolorosas. Principalmente, irmãos, por exemplo, uma decepção. Uma decepção, aquilo fica o tempo todinho marcando a nossa vida. Uma intriga, uma briga grande dentro de uma família, com um colega de trabalho, e coisas dessa natureza que vai acontecendo no nosso dia a dia. Então fica aqui repetindo todo dia ao longo da sua vida, como que procurando um final feliz, mas esse final feliz nunca chega. Ele nunca chega. Essa escravidão está ali, dentro, prendendo a nossa alma, e a gente fica naquela expectativa de que vai chegar dias melhores, e esse dia nunca chega. Nunca chega. Como isso machuca a nossa vida. Então, esse modelo de José aqui, ele vai apresentar essa submissão ao plano de Deus, ao projeto benevolente de Deus. Ele vai pegar o seu sofrimento e vai colocar nas mãos de Deus. Por quê? Porque ele está vendo que isso não sai da sua mente. Não consegue sair da sua mente. Você ora e está lá. Você pede a Deus, mas está lá. Você acorda, você dorme, acorda, dorme. Todos os dias isso não sai da mente. E aqui José, ele vai colocar na mão de Deus, como diz o versículo 5 e 8, ao 8, ele diz: agora, pois, não vos entristeçais. Olha o texto. Você precisa botar assim aí nesse texto. Quando eu estiver sofrendo, se você está sofrendo hoje, você vai tagear esse texto aí do 5 ao 8 e vai dizer: a partir de hoje o meu modelo vai ser esse também. Eu vou colocar essa minha dor, isso que me incomoda. Preste atenção, e às vezes não é nem seu problema. Você está pegando a carona num problema até de ordem familiar, que não é seu, que não foi você, foi uma situação. E de repente a sua vida mudou plenamente, tudo ficou diferente daquilo que você planejava para você, as coisas mudaram. Isso é um sofrimento. Porque você diz: puxa, eu tinha meus sonhos, meus planos, e agora? Mudou tudo, do dia para a noite, mudou tudo. Uma consequência de ordem familiar pode acontecer. E às vezes você vai ser a peça-chave da questão da sua família. Pergunto por quê? Irmãos, é algo interessante. Uma pessoa só não tem esses fenômenos não. Mas quando tem 2 ou 3 ou 4 pessoas,
pessoas, existe um fenômeno chamado fenômeno grupal. E geralmente quando tem 5 pessoas ou 7 pessoas, aí tem um que é o que manda. Eu não sei se na sua família tem assim pessoas assim. Tem um que manda. Ele não faz nada, mas só vai mandar. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo. E tem outro que tem ideias. Também não faz nada, só tem ideias para os outros fazerem. E tem um outro que cumpre as ordens desse. E tem essa pessoa é que todo mundo corre para cima dela ou dele para resolver. Ninguém se mexe. Só essa pessoa dentro desse grupo que é o responsável por fazer tudo. E é mal visto, viu? E todos reclamam dele. Eu não sei se tem alguém aqui. Eita, que mão levantada. E tem o pior de todos. É o bode expiatório. O bichinho. Ou a bichinha. Acontece tudo com a família. Mas o culpado é ele. O culpado é ela. Paga as contas de todo mundo. Fica na fila, a bichinha ou o bichinho. E ali, aí não deu para pagar, vai pagar com juro. Você é a culpada. Eu vou pagar com juro porque você esqueceu. Eu esqueci de pagar o cartão. Aí nossos cartões são altíssimos, né? Que 50 mil para cima, 200 mil reais nossos cartões. Que juro violento, você que é culpado, irresponsável. Eu lhe dei esse dinheiro, eu lhe dei na sua mão, eu mandei a fatura para você e você não pagou. Vai pagar o juro, quem vai pagar é você. Olha, ficou na fila, perdeu o seu dia de trabalho para atender aos caprichos da família e ainda não presta. É o bichinho do bode expiatório, como sofre. Então, irmãos, por isso que você pode estar com um problema que não é seu. Tem algum bode expiatório aqui? Pergunta assim, como é que eu faço, pastor? Ninguém quer falar, né? A maioria de vocês são bode expiatório. Deixem de ser bode expiatório. E manda esses preguiçosos dentro da família, sabe? E pagar suas contas, que você não tem nada a ver com as contas deles, não. Você pode marcar uma consulta para ele não pode. Você pode perder o seu dia de trabalho e o bonitinho do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe, não pode. Então, deixem de ser o bobão da corte, porque você vai diminuir muitos problemas para você. Porque, às vezes, a família se aproveita de alguns parentes. Assim, sabe? Eu acho isso uma maldade, né? Acho que as tarefas devem ser divididas. Se um pode, o outro pode na outra semana, mas tudo ser em cima dessa pessoa, eu acho isso uma agressão, uma maldade, não é? E no final ainda diz, eu amo você. Não ama, não. Então, são esses problemas que às vezes vêm para a nossa vida, que não são nossos. Então, irmãos, José vai apresentar esse modelo aqui, ó. Veja o texto, a partir do verso 5. Olha, José, o que foi que ele fez lá atrás, quando o problema chegou para ele. Quando o problema chegou para José. Olha o que ele fez agora, depois, ele está dizendo aos irmãos agora, qual é a solução, que foi como ele resolveu o problema da vida dele, do sofrimento, esse trabalho todo que ele sofreu a vida toda. Irmãos, quando José chama seus irmãos para perto, é porque eles não conheceram mesmo. Eles ficaram assim, José, olhando assim, porque fazia tempo que ele não viu o irmão. Na cabeça deles, porque Deus também trabalhou com a vida desses irmãos lá, em Canaã, para que eles pudessem refletirem sobre a vida. Nunca mais tiveram contato. Então veio a culpa na mente de todos eles, que provavelmente José tenha sido morto. E José vai dizer aqui, o texto, verso 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, olha o nível de entendimento de José, irmãos.
Quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus, o entendimento é outro. A maneira de você agir com os problemas são outros. A maneira de você falar das coisas serão outros. O seu comportamento muda. Muda tanto que o mundo vai chamar de bobo. Vai dizer que você é besta. Todo cristão é besta. Não. É porque Jesus mudou o nosso viver. E ele vai dizer aqui, para a conservação da vida, Deus, olha aí, Deus me enviou adiante de vocês, porque já houve 2 anos de fome e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus, olha o que é que José está dizendo. Deus, porque ele poderia, presta atenção, olhe para mim agora. Ele poderia dizer, não, a inteligência foi minha. Eu sou o cara. Meu irmão, você sabe o que é ser o cara mais poderoso do mundo? Você sabe o que é isso? Sim, senhor. Fiquei tão emocionado, viu, Ezequiel, que eu esqueci até que eu estava. Então, José, ele vai dizer para os irmãos dele que Deus enviou ele adiante deles para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó. É brincadeira, irmãos. Ele poderia ter, poxa, agora eu tenho poder, eu tenho póiva no bolso, eu posso pintar e bordar e virar a cabeça. Sabe, viver em função dele mesmo. Mas, irmãos, quando a gente coloca a nossa vida, quando eu falo a nossa vida, é a sua vida, suas atitudes dentro de casa, seus planos de vida, a sua conta, as suas contas, suas responsabilidades. Tudo isso tem que estar nas mãos de Deus. Porque se você colocar só a metade da sua vida, não vai funcionar. Não funciona, não. Tem que ser toda a sua vida. Tudo. Sabe, você dizer assim, Senhor, olha, está aqui. Como Moisés fez, quando ele viu o povo pedindo carne, né? Pedindo carne. O povo vai para dentro do Egito, do deserto e começa a pedir carne. Porque os animais já estavam se acabando, morrendo, eles tanto consumirem. E aí não dava mais como manter eles comendo carne. Eles queriam comer carne. Comer carne no deserto, mas querer demais. Querer peixe. Eles queriam peixe, comer alho. Sabe, comer pepino. Olha só. Eles queriam comer isso, pedindo aí Moisés, pega um ar violento. E vai falar com Deus, diz, Senhor, porventura foi eu que gerei esse povo? Sou eu a mãe deles? Não, eu não sou não a mãe deles não. Ou seja, Moisés vai buscar de Deus a solução para os problemas dele e do povo. Então, José, irmãos, ele vai dizer, assim não foram vocês que me enviaram para cá, o versículo 8. Mas quem foi que enviou? Quem foi que enviou? Deus. Deus. Nós fomos chamados pelo nosso Pai invisível. José perdeu o seu pai. Ele nunca mais viu o seu pai. É por isso que ele pergunta. Ele vê Benjamim. Ele vê Benjamim. E depois diz, cadê meu pai?
Porque ele tinha perdido o pai, não sabia se o pai estava vivo. Às vezes a gente perde o nosso pai por alguma razão, mas nosso pai invisível sempre está conosco. A gente não o vê, mas ele é o nosso pai. Aleluia. É esse pai que cuida da nossa vida. Então, irmãos, aprendamos com José a colocar tudo nas mãos de Deus. Faça isso. Entregue nas mãos de Deus. Feche a boca, porque a Bíblia diz também, há tempo de ficar calado. Fica calado. Não está resolvendo, fica calado. E aí, já resolveu? Não. E tu não resolveu, você ainda tem o problema. Por quê? Porque está nas mãos de Deus. Mas tu está desempregado, tá? Estou desempregado. Mas aí tu vai procurar, não? Eu estou procurando. Mas não conseguiu ainda, por quê? Porque está nas mãos de Deus. Aprendamos isso. Aprendamos isso. Então, irmãos, José, ele vai dizer no versículo 1 aqui, convencido da mudança do caráter dos seus irmãos, porque ele vai perceber, depois de tudo aquilo que acontece com relação à taça, lembra da taça? A taça era dele, de José, que ele bota lá dentro da bagagem do jumento. Você vê que o negócio estava perto, eles não tinham um camelo, não, eles tinham um jumento. Chegaram lá de jumento. O camelo, ninguém podia mais comprar camelo naquela época, só os poderosos. Então, eles estão no jumento. Chegaram lá de jumento. E José botou a taça lá. E depois de toda aquela problemática resolvida, que a gente sabe o que aconteceu, porque ele manda o administrador buscar esses irmãos, porque sente a falta, aí o administrador de José vai lá e para a caravana e começa a investigar e acha a taça. E aí, quando José já tem passado isso, né? Tem passado isso. José vai dizer no versículo 1 aqui, ó. Ele vai dizer aqui no versículo 1, 45, 1. Ele diz: José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: saiam todos da minha presença. Aqueles serviçais todinhos, os soldados, saiam todo mundo daqui. Saiam. Mandou todos irem embora. E o texto vai dizer que José não conseguia se conter de maneira nenhuma. Ainda no versículo 1, ele não conseguia conter mais as suas emoções, porque José, quando ele olhou para os irmãos dele, sabe? Aqueles irmãos que cheios de ódio lá atrás, de vingança, de ciúmes, de inveja, de tudo de ruim contra José. Ele olha agora e vê aqueles irmãos transformados. Ele olha assim, não se contém, porque ele colocou todo o trabalho do seu sofrimento nas mãos de Deus. De Deus. Quando ele olha assim, ele diz: rapaz, eu não fiz absolutamente nada para isso acontecer. Para ver meus irmãos transformados desse jeito, misericordiosos, rasgando as suas vestes. Quando eles rasgaram, foi a minha. Lá atrás, os irmãos dele rasgaram as vestes de José. Inventaram uma história, venderam seu irmão, e para eles tanto faz. Mentiram para o pai, rasgaram as vestes de José. E agora, quando eles chegam com aquela possível culpa de terem roubado a taça de José, porque na cultura egípcia, roubar um copo particular, olha só que coisa. Se roubar um copo particular de uma pessoa, e principalmente do cara mais poderoso do mundo, diga aí, eram consequências terríveis na vida dessa pessoa que roubava o copo de alguém.
o copo de beber água, de beber vinho. E aqui, irmãos, e eles dizem, José agora vai exigir que esses irmãos dele sejam agora escravos. E José, aliás, os irmãos, eles vão dizer, meu senhor, nós não fizemos isso. Mas como a taça foi encontrada na bagagem do nosso irmão Benjamim, então, Senhor, nós seremos teus escravos. Irmão, isso é tremendo. José, quando viu aquilo, ele se controlou, foi se controlando, vendo o seu irmão junto dele sem poder fazer nada, sem poder se manifestar. Sabe por quê? Porque tudo tem a hora determinada por Deus na nossa vida. Você pode estar com a resposta de Deus na mão, mas ouça o Espírito de Deus para que Ele diga, ainda não é a hora de você se manifestar. Se contenha, meu irmão, minha irmã, se contenha, você se contém. Sabe como José, ele se controlou, vendo o irmão dele perto, sentindo o cheiro do irmão, a saudade dos irmãos, querendo abraçá-lo, e sem poder. E vendo agora seus irmãos rasgaram suas vestes, nós somos seus escravos. E ele lembrando que os seus irmãos lá atrás tinham vendido ele como escravo. Gente, isso é fantástico. Não é não, minha filha? A gente olhar assim, ver Deus, é como se a gente estendesse a mão assim, ó. Um pássaro voou e você não sabe onde ele está. E você estende a mão assim e Deus faz esse pássaro pousar na sua mão. Quantos creem? Aleluia. Olhe para o seu irmão. Olhe para o seu irmão. São lindos. Vocês são lindos demais, viu? Não é não, Vitor? Agora diga para ele assim. Descanse em Deus. Quando terminar o culto, descansem ali na cantina. E depois vocês vão seguindo em paz, descansados, porque o nosso Pai invisível está cuidando da gente. É verdade que a gente esquenta, sabe, a cabeça? A gente esquenta a cabeça. A gente esquenta a cabeça. Tem horas assim que você diz, rapaz, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Sabe, você olha para um lado, olha para o outro e não encontra solução. E vai irritado. Às vezes a gente não consegue nem lembrar de Deus. A verdade é essa, muitas vezes. A gente não consegue nem lembrar. Mas quando chega lá na frente, a gente vê que foi Deus, nosso Pai invisível, que cuidou da gente. Que cuida dos nossos filhos, mesmo sem a gente estar junto deles. Como isso é maravilhoso, irmãos. E José, não conseguindo se conter, e ele começa a chorar. O choro de José, irmão, foi uma mistura de vários sentimentos juntos, que José perdeu o controle. O choro de José era tão alto que o Egito quase todo escutava ali nos arredores, até na casa de Faraó, escutando o choro alto. O choro alto. E José diz, cheguem, eu sou José. Aí eles não entenderam, eles ficaram sem entender, desorientados. José? Eu sou José, o irmão de você. José, como? Vocês sabem que na cultura egípcia, eles pintam os olhos, né? E fica bonito, viu, gente? Eu acho que eu vou pintar meus olhos também. E vou mudar mais minha voz. Quando eu chegar com os olhos pintados aqui, eu vou chegar e dizer, oi. Não é?
pintado, rosto maquiado, os homens né? Porque eles achavam aqueles homens poderosos. A cultura egípcia tinha Faraó como semideuses. E os auxiliares dele eram como semideuses. Era assim que a cultura via. E José todo pintado, puxado aqui, ó, pintado com a tinta preta para cá, os olhos todos pintados, os cílios todos pintados, a sobrancelha feita. Era. Pelava isso aqui, Ferreirinha. Fazia aqui as sobrancelhas aqui, bem certinho. Aí eles olharam assim, José. É por isso que ele diz, se aproximem de mim. Chegue junto de mim. Ô irmão, como é bom a gente ter alguém junto da gente, né? Eu mesmo eu gosto demais de abraçar. Vocês já perceberam, né? Eu gosto de abraçar, eu gosto de cheirar. É verdade. Meus filhos, eles me dão uma bênção tudinho, mas quando eu cheiro eles, a minha esposa do mesmo jeito. Minha sogra. Aí minha sogra diz, mas você... Eu fico tão feliz quando você chega, porque você me abraça, me cheira. Mas eu digo, não é por a senhora, não. É por mim. Eu que gosto de cheirar, de abraçar. Como é bom, irmãos, José chegou e disse, me abrace, meus irmãos, me abrace. Abraçou Benjamim. Cadê meu pai? Cadê meu pai? Coisa linda, irmãos, é a gente chorar, sabe? Botar para fora. Eu não sei se talvez você não esteja passando um problema nesses últimos dias, mas talvez você viveu algum tempo atrás algumas coisas que talvez não ficaram resolvidas na sua vida. De repente tem uma espinha ainda de garganta furando a sua alma, sua mente, né? Que precisa ser resolvida. Então, irmãos, coloquem nas mãos de Deus. Coloque nas mãos de Deus. Se até hoje não foi resolvido, coloque na mão de Deus. E o Senhor resolva isso, que Deus vai fazer você chorar. Chorar e chorar muito, porque o choro, ele lava a nossa alma, né? Ele lava a gente por dentro. A gente vai ficando leve. Quanto mais a gente chora e resolve os problemas, a gente vai ver aqui a redenção de Deus. Deus salvando José. E José, quando olha nesse plano de Deus, ele vê a sua família salva também. Irmãos, o sofrimento de José não começa ali, não. O sofrimento de José começa com 9 anos de idade, quando a sua mãe vai parir o seu segundo filho, que Raquel não podia ter filhos, e ela vai parir no parto. Ela morre no parto. José tinha 9 anos de idade. 9 anos. Perdeu a mãe. E agora? As outras não cuidavam dele, não. Nem cuidava de Benjamim. É por isso que Jacó assume o papel de mãe e pai. Jacó vai ser mãe e pai daqueles 2 meninos. Porque as outras não cuidavam dos outros. E ainda incentivava eles contra seu irmão. Causando todos aqueles reforços negativos, não é? Tenha cuidado com José não presta, não sei o quê, esse menino não sei o quê. Esse é o menino da outra, da mulher que ele amava, não sei o quê. E aí Jacó vai criar José de maneira mimada. José foi um menino mimado, com todo cuidado. E quando o menino é mimado, ele perde os seus limites. É por isso que ele acaba inocentemente dizendo aquelas coisas com os irmãos dele e cria todo aquele estigma, né? Que a gente já sabe disso. Então, meus irmãos, 44, versículo 16. 44, versículo 16. Judá, porque era para ser Rúben. Rúben é o primeiro filho, é o mais velho. É Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, José, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Aser. E Rúben é o irmão mais velho, é o primogênito de Jacó, é Rúben. Rúben era para assumir isso.
não é? Mas ele não assume. Simeão também nem está aí. Mas Judá é quem vai assumir. Sabe por quê? É aquela questão do porta-voz, né? Tem sempre no meio da família aquele personagem da família que é o porta-voz. É o que fala em nome da família, é o que tem uma capacidade de eloquência melhor, responde sobre tudo a família. E aí Judá, experimentando todas as dores, o sofrimento. Lembra que Jacó disse, eu não tenho mais alegria. Eu vou acompanhar meu filho até a minha hora da morte. Essa dor vai ficar comigo até a hora da morte. Eu não vou mais sentir alegria. E quando Judá vê que aquilo tudo deu errado, os planos humanos dele deram errado, o que foi que ele fez? Porque ele começou a sentir, analisar que aquela maneira era errada de ser. A dor do seu pai, o sofrimento dos seus irmãos, tudo dando errado. A família de Jacó, irmãos, a família de José começou a se desintegrar. Judá foi para o outro lado, casou-se com a cananeia. Simeão também. Há até um possível estupro da própria mãe. Bila provavelmente deva ter sido, segundo os estudiosos, abusada por um dos filhos de Jacó. A família de José estava sendo desintegrada. Sabe aquilo que vai soltando os pedaços? É como uma nave. Ela vai subindo, vai descendo, os pedaços vão saindo dela, ela vai se desintegrando, e você vê que vai morrer, vai se acabar tudo. Quantos filmes espaciais a gente não já assistiu e vê, né? Os artistas lá dentro da nave, os pedaços voando, voando, vai se acabar tudo. E quando José olha aquilo, Judá vem no versículo 16, 44, 16, ele vai dizer assim, ó, por causa da taça. Por causa da taça. Ele vai dizer, então disse Judá, 44:16. Então disse Judá, que responderemos a meu senhor? Eles estavam diante de José. Foram trazidos de novo, que eles estavam viajando, foram trazidos porque foi encontrada uma taça, o copo de bebê de José, a água, e viu? Estava lá nas bagagens de Benjamim. E ele vai dizer, o que é que nós vamos dizer? O que responderemos ao Senhor? A taça foi encontrada na nossa bagagem. Ele vai dizer o quê? Aí Judá vai e diz também, o que falaremos? Eu vou dizer o quê, meu Senhor? Ao Senhor, eu vou dizer o quê? Não vou dizer nada, não tem nada. Estava a prova de que estava a taça. E ele sentindo a dor do irmão, será que Benjamim mesmo roubou isso? Será que Benjamim roubou? Será? E ele diz, e como nos justificaremos? Agora perceba, foi quando José percebeu que os planos de Deus também foi de salvar a sua família, de restaurar a sua família, de reintegrar a sua família que estava se despedaçando. Meu irmão, você que é macho, você que é o sacerdote, Deus quer a responsabilidade, é com vocês homens, para serem sacerdotes de suas casas. Um sacerdote não pode ser omisso. Um sacerdote ele tem que cuidar da sua esposa e dos seus filhos. Um sacerdote não pode, te vira para lá, de maneira nenhuma. É responsabilidade direta do sacerdote da casa. E você vê os pedaços indo embora, fecha os olhos. Aí a asa do avião voou, o motor voou, um vidro voou da lateral do avião. A asa do avião, outra asa caiu. Saiu caindo tudo, abriu a parte da fuselagem, as bagagens começaram a ir embora. E você lá, ó, numa boa. Que homem é você? Está cego que não vê isso? Ou tem na realidade o desejo no coração de ver a sua família toda desintegrada? Então, José, quando vê Judá dizendo assim, ó, olha o que é que ele diz. Achou Deus, olha o que é que ele vai dizer. Achou Deus a iniquidade de teus servos
Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo ou a taça. Não é só Benjamim, não, meu senhor do Egito. Não é só Benjamim, não. Todos nós agora seremos teus escravos. Diga aí. José, quando vê aquilo, um discurso de alguém que queria arrogante, sabe? Soberbo, achando que é dono da vida, porque às vezes a gente acha que é dono da verdade, irmãos. Mas José fez o caminho certo, é o que nós devemos fazer. Colocar os nossos problemas nas mãos de Deus. E aí José não se conteve com aquilo, irmãos, porque como é bom a gente ver Deus agindo, sabe? Então, qual é a aplicação aqui para a nossa vida? Romanos 8, 28. Paulo vai dizer o seguinte: nós daqui, ó, todo mundo aqui, ó, nós sabemos que todas as coisas, de novo, no coral, todos nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Muito bem, irmão. Muito bem, irmão. Veio do retiro agora espiritual, está com toda goitana. Como é bom um retiro, não é não, irmão? É bom demais, um retiro é bom demais. Então, queridos, é fácil você glorificar a Deus e entender que aquele mal que está sobrevindo sobre a sua vida é propósito de Deus, é plano de Deus. Aí é como se diz na história, é preciso ser muito crente para entender isso. Esse negócio de crente boca rota, olha, crente que não lê Bíblia, crente que não quer nada com a igreja, sabe? Crente que não ora, crente que não tem comunhão com Deus, crente que não ouve a voz de Deus, crente que ouve as vozes do mundo de hoje, esses sons que existem aí espalhados em todo canto, não vai conseguir entender isso. Não é fácil não você entender que determinada coisa possivelmente ruim vai trazer um bem para você. Ah, irmão, não é fácil entender isso não. Mas nosso Pai invisível, está cuidando de você e de mim. E aqui, irmãos, não apenas para nós, né? Não apenas para nós no presente que amamos a Deus, nós amamos a Deus. Nós aqui amamos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas grande multidão, veja aí o que é que diz Apocalipse 7:9. Apocalipse 7:9. Não é só para a gente aqui hoje não que a gente ama a Deus não. Apocalipse 7:9. Não é só para a gente, não. Mas não é mesmo. A Bíblia diz que não é só para a gente. Jesus não salvou você apenas para você viver uma vida consagrada a Deus, somente isso não. Deus salvou você para que o futuro também seja abençoado por causa da tua vida. Deus conta com você. Olha o que é que o texto diz, Apocalipse 7:9. João, na visão do céu, Deus diz ele pergunta, e dizendo assim, João, depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, aleluia, diante do trono do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas em suas mãos, glorificando a Deus,
Porque valeu a pena entregar a vida para o Senhor. Valeu a pena, sabe, colocar a sua vida nas mãos de Deus. Seus planos nas mãos de Deus. As coisas difíceis nas mãos de Deus. O trabalho do sofrimento nas mãos de Deus. Ele vai fazer a surpresa para você e para aqueles que te fizeram mal. É assim que nosso Deus trabalha, irmãos. Concluindo aqui, José, ao perder seu pai, por ter sido vendido como escravo para o Egito, tinha com ele esse pai invisível, cuidando dele. José não faz nenhuma acusação aos seus irmãos, porque o perdão, irmãos, olha, esse negócio de dizer, eu perdoei o irmão lá, eu perdoei a irmã, ou perdoei minha esposa, perdoei meu esposo, meus filhos, perdoei meu colega, meu amigo, perdoei meu irmão na igreja. Só de boca, ou só nas imagens da sua mente, do seu... Funciona não. Não funciona não. O perdão, você precisa conversar com a pessoa que lhe fez o mal. Você chega para ele e diz, olha, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, olha, vem cá. Eu quero lhe pedir perdão. Mas saiba que você me fez o mal. Mas eu lhe perdoo. E estou falando com você porque eu não tenho nenhum sentimento com você. A pessoa precisa saber, irmão. A pessoa faz o mal a você e você, eu perdoo só de boca. Não, tem que chegar junto da pessoa lá e falar para ela. E chamar e dizer, olha, você muito me magoou. Porque às vezes é um filho, é uma filha que diz coisas absurdas, sabe? Mas aí o pai tem que chamar junto, vem cá, olha, você me fez o mal. Ou o contrário, o filho com o pai, com a mãe. Olha, você me fez o mal, me machucou bastante, mas eu lhe perdoo. Perdoar, irmãos, é cancelar todo o sentimento doloroso da alma. Perdoar é assim. Então José aqui não faz nenhuma acusação. Porque perdoar e ficar acusando, ou não ter nenhuma comunhão de novo, não é perdão. Isso não é perdão. Mas José vê toda a glória do Senhor na sua vida aqui. Então Deus faz essa redenção, o perdão acontecerem na família de José, reintegrando a sua família. Então, meu irmão, você pode aqui imaginar a surpresa de Jacó. Você pode imaginar a surpresa de Jacó sentado em casa, com a sua dor. De repente chega aqueles carros, aquelas carruagens egípcias. Não é tudo, aqueles carros oficiais da época. Não é aqueles camelos, aqueles homens tudo empoderados, aquelas coisas lindas. E os seus filhos ali, e descendo daquela comitiva oficial. O povo todo olhando, porque vai para a casa de quem esse povo, essa comitiva egípcia? Olha, para a casa de Jacó. Para a casa de Jacó. Deus sabe onde você mora. Deus sabe o endereço da sua casa, meu irmão. Deus sabe o que Jacó estava sofrendo, como estava doendo ali, sabe? E quando ele... O que é isso? O que é isso? Aí vê os filhos todos arrumados. Sabe aquelas roupas lindas? Ele olha assim e os filhos descendo e dizendo, pai, o que é isso, meu filho? Pai, José está vivo. José está vivo, pai. Meu filho José está... eu quero vê-lo, eu quero vê-lo. Eu não quero morrer antes de ver meu filho. Aí se ajeitou, foi de mala e cuia ver seu filho. Porque o nosso Deus é um Deus que nos surpreende. Que o Senhor nos abençoe. Feche seus olhos. Eu quero que você coloque a sua vida, a sua alma, seus sentimentos. Não trate sua alma com desdém, mas cuide da sua alma, se alegre no Senhor. José não se entregou em momento nenhum, José não foi para dentro de um buraco se fechar, mas José sempre estava disposto
a servir o Senhor, porque Ele colocou nas mãos daquele que tudo pode. Eu quero, nesse momento, dar oportunidade. Se existe alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para o Senhor. Se tem alguém e você está fazendo essa oração aí no seu lugar de entregar a sua vida a Cristo, de todo o seu coração, meu filho, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, aleluia, Deus te abençoe. Está arrependido dos seus pecados? Glória a Deus, aleluia. Há mais alguém? Levanta a sua mão assim, eu quero orar por você, corajosamente. Há mais alguém? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer nessa noite voltar para Cristo, ter comunhão com a casa do Senhor? Tem alguém? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Foi acreditar. Você está lutando na sua vida? Convide Cristo para entrar no seu coração. Se você está fazendo isso agora, convidando Ele para entrar dentro do seu coração, dê só um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Não se preocupe com o que os outros vão dizer. Não se preocupe. O nosso Pai invisível, Ele está cuidando de você e está cuidando da sua igreja. Há mais alguém? Levanta a sua mão, eu quero orar por você, corajosamente. Pastor, eu quero entregar minha vida nessa noite. Nessa noite, eu quero entregar minha vida para Jesus. Levanta a sua mão, corajosamente. Se o Espírito de Deus falou com você, não endureça seu coração, meu filho, minha filha. Não endureça seu coração. Porque o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que está por trás de você, cuidando de você. Há mais alguém? Levanta a sua mão assim, corajosamente. Eu quero orar por você. Não havendo, venha, meu filho, aqui na frente. Vem, Yara. Vem, Yara. Aleluia. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, fiquemos de pé. Levante suas mãos sobre a vida do servo do Deus Altíssimo. Yara, do jeito que Deus fez com você, minha filha, Deus fez com seu esposo. Irmãos, eu conheço essa família. Esse homem é tão prendado no mundo que eu cheguei na casa dele. Eu nunca fui na Disney, eu nunca fui aqui em Santa Catarina, aquelas casas belíssimas, não é, que tem ali para as crianças. Mas pense numa casa linda. Quem foi que sentou essa cerâmica? Foi eu, pastor. Quem fez isso aqui? Foi eu. Poxa, que casa. Deus está por trás de você, meu filho, cuidando de você, e deu uma esposa abençoada, porque Yara também é outra mulher extraordinária, irmãos. Uma mãe extraordinária. Eu sou testemunha disso. E Deus faz assim, tudo é no tempo dele. Amém? Levante suas mãos. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Obrigado, Deus, porque nessa noite houve salvação na tua casa. Então, o Senhor está aqui nesse lugar. O Senhor está aqui, meu Deus. Nós não temos dúvida nenhuma que o Senhor está aqui. Toma a vida do teu servo em tuas mãos, Senhor. Escreve o seu nome no livro da vida. E continua iluminando ele, Deus, como ele sempre faz, cuidando da sua esposa, dos seus filhos. Ensinando os seus filhos no caminho que ele deve andar, meu Deus. Ó Deus eterno, o teu servo não é só mantenedor da casa,
mas ele também é esposo, é pai, é marido, é amigo, é irmão, e é aquele sacerdote, Senhor. Muito obrigado. Toma o teu servo em tuas mãos, Senhor, e que ele saiba que nada poderá separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Toma a vida do teu servo, Senhor, em tuas mãos, e que os dias da sua vida, Deus, até o Senhor chamá-lo, seja, Deus, para servir ao Senhor com alegria. Obrigado, Deus. Enche ele com teu Espírito Santo, Pai. Enche ele e dá a ele, Deus, a cada dia a alegria da vida, a alegria de viver, Senhor, na tua presença, conduzindo sua esposa e seus filhos em tua presença, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a casa do teu servo. Abençoa a Yara, Senhor, dando a ela a sabedoria de uma mulher segundo o teu coração. E aqui, Deus, a tua igreja com as mãos impostas sobre a vida dessa família, Deus, mas nós sabemos que o Senhor está nos abençoando nesse momento. Toma cada servo teu, cada serva, Senhor, cada filho, cada filha, Deus, e abençoa a família, a casa dos teus servos, que seja casa de paz, de esperança, de força para viver, Senhor, num mundo caído como esse. Meu Deus, leva os teus filhos em paz para a sua casa, o seu lar. Quando eles chegarem em casa, Deus, meu Senhor, o sentimento deles seja de gratidão pelo lar deles, por tudo aquilo que o Senhor tem dado para eles. E dá uma noite de renovação do sono. Renova suas forças nessa madrugada, Deus. Enche os teus filhos de alegria, de coragem, de força para trabalhar, para ir buscar o pão, para botar sobre a sua mesa. Muito obrigado, Deus. Livra-nos do mal e não nos deixa cair em tentação, Senhor, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do teu Santo Espírito, Senhor, esteja sobre a tua igreja, sobre os teus filhos que nos visitam nessa noite, e o teu povo espalhado por toda a face da terra, hoje para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Fale com seu irmão. Não saia sem falar com seus irmãos. Vão em paz, em nome de Jesus Cristo.